Nos vastos oceanos do mundo, onde as águas salgadas guardam segredos antigos, a humanidade, ao longo dos séculos, se depara com fenômenos inexplicáveis que desafiam nossa compreensão da realidade. O abismo marinho, que ocupa mais de 70% da superfície do nosso planeta, esconde em suas profundezas escuras mistérios que até os mais corajosos navegadores fazem o sangue gelar. Já pensou por que navios inteiros desaparecem sem deixar vestígios em áreas chamadas de zonas malditas, como se estivessem sendo puxados para outra dimensão? O que há por trás das lendas sobre navios fantasmas condenados a vagar eternamente pelas ondas são apenas superstições de marinheiros ou ecos de eventos reais e inexplicáveis. Sons estranhos e gelantes que vêm do fundo do mar são registrados por equipamentos modernos, mas sua origem permanece desconhecida. E o que se esconde por trás dos numerosos relatos de encontros com gigantescos seres que não têm lugar nos livros de biologia oficiais? Hoje, mergulharemos nas profundezas dos mistérios mais assustadores e enigmáticos do mar, muitos dos quais ainda não foram desvendados, mesmo na nossa era de avanços tecnológicos. Prepare-se, algumas dessas histórias farão você questionar se realmente somos os senhores deste planeta. Entre todos os lugares misteriosos do oceano mundial, talvez nenhum esteja envolto em um manto tão denso de mistério e terror quanto o famoso Triângulo das Bermudas, uma zona sinistra na parte ocidental do Oceano Atlântico, entre a Flórida, as Ilhas Bermudas e Porto Rico. Essas águas amaldiçoadas, onde as leis da física parecem deixar de funcionar, engoliram mais de 1000 vidas humanas e dezenas de navios e aviões nos últimos 2 séculos, sem deixar vestígios. Lembremos do dia 5 de dezembro de 1945, quando 5 bombardeiros Avenger da 10ª Esquadrilha da Marinha do Exército desapareceram durante um voo de treinamento. A última transmissão do comandante da esquadrilha, Tenente Taylor, era assustadora. Tudo parece estranho. Até o oceano parece diferente. A busca pelo avião de resgate Martin Mariner, enviado em seu encalço, também desapareceu sem deixar vestígios nessas águas infernais. Ou o mistério do navio cargueiro Cyclops, que em março de 1918 desapareceu no ar, junto com 399 pessoas a bordo, sem enviar sequer um sinal de socorro. O que aconteceu com essas pessoas? Como é possível que navios e aviões modernos desapareçam sem deixar rastros, nem escombros, nem manchas de óleo, nem botes salva-vidas? Cientistas oferecem várias explicações para esses desaparecimentos misteriosos. Alguns geólogos apontam para grandes depósitos subaquáticos de metanidratos, metano congelado, que em determinadas condições pode ser liberado, criando áreas na água com menor densidade, capazes de engolir um navio inteiro. Meteorologistas falam de tempestades extraordinariamente fortes e repentinas que ocorrem nessa região, onde as águas quentes da corrente do Golfo se encontram com correntes atlânticas frias. Geofísicos mencionam anomalias magnéticas que podem desativar instrumentos de navegação e bússolas, condenando navios e aviões a vagar sem rumo no vasto oceano. Mas todas essas explicações racionais não conseguem desvendar completamente o mistério do Triângulo das Bermudas. Por que os desaparecimentos ocorrem de repente, sem sinais de socorro? Por que, após naufrágios, não restam absolutamente nenhum vestígio? Essas perguntas abrem a porta para teorias mais exóticas. Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais sugerem a existência de portais temporais ou distorções do espaço-tempo, através dos quais navios e aviões podem se deslocar para outras dimensões ou eras. Outros relacionam os desaparecimentos com a atividade de civilizações extraterrestres que utilizam essa zona para estudar a humanidade. Lendas antigas dos Atlantes falam de cristais energéticos
de poder incalculável, deixados por uma civilização extinta no fundo do mar, que podem criar perturbações eletromagnéticas de força incomparável. E se nas profundezas do triângulo se esconde algo ainda mais antigo e aterrorizante do que podemos imaginar, seres ou forças que estão além do nosso entendimento. Marinheiros e pilotos que cruzam essas águas contam sobre névoas estranhas que surgem do nada, sobre falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos, sobre um sentimento de terror inexplicável e desorientação que os atinge em certas áreas do triângulo. Alguns testemunhas descrevem distorções no tempo, relógios mostrando horas erradas ou uma perda inexplicável de várias horas que a tripulação não consegue lembrar. Apesar de todas as tecnologias modernas e pesquisas científicas, o Triângulo das Bermudas continua sendo uma das mais sinistras e inexplicáveis enigmas do Oceano Mundial. Talvez nunca saibamos o que realmente acontece nessas águas amaldiçoadas e qual o destino das milhares de pessoas que desapareceram para sempre em suas profundezas misteriosas. E enquanto continuamos a procurar respostas, o Triângulo continua guardando seus segredos sombrios, lembrando-nos de como frágil é a vida humana diante de forças da natureza desconhecidas, ou de algo que está além do nosso entendimento. Mas não apenas o Triângulo das Bermudas guarda seus segredos sombrios nas profundezas do mar. Existe um enigma muito mais antigo e fascinante, cujos sussurros fantasmagóricos ecoam através das camadas do tempo. A lendária Atlântida, o continente perdido, a civilização majestosa que foi engolida pelo oceano em um dia e uma noite de horrores, como escreveu o filósofo grego antigo Platão em seus diálogos Tímeo e Crítias há mais de 2.400 anos. De acordo com esses antigos textos, Atlântida era um grande estado-ilha localizado além das colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar. Sua capital era impressionante. Anéis concêntricos de terra e água, conectados por pontes e canais, templos majestosos revestidos de prata e ouro, estátuas de metais preciosos, incluindo uma estátua colossal de Poseidon, guiando uma carroça com 6 cavalos alados. Platão descreve os Atlantes como um povo poderoso, com tecnologias avançadas, arquitetura sem igual e fontes de energia misteriosas. Eles criaram um império que se estendia da África do Norte até a Europa, mas caindo na arrogância e se afastando das leis divinas, atraíram a ira dos deuses. Como resultado de um terremoto catastrófico e do subsequente tsunami, toda a ilha mergulhou nas profundezas do mar em um dia e uma noite de desastres, levando consigo toda a civilização. Mas o relato de Platão era apenas uma alegoria, uma fábula filosófica sobre o destino das civilizações que se entregam à arrogância, ou ele tinha uma base real, distorcida pelo tempo e pela transmissão oral. Essa questão tem intrigado os pesquisadores e entusiastas por séculos. Arqueólogos oferecem várias versões sobre a localização da lendária Atlântida. Alguns apontam para Santorini, a antiga Fera, uma ilha vulcânica no mar Egeu, onde, por volta de 1160 a.C., ocorreu uma das maiores erupções da história da humanidade. A explosão colossal destruiu a civilização minoica florescente, criando uma caldeira gigantesca e causando tsunamis devastadores que inundaram as costas do Mediterrâneo. Será que essa catástrofe, exagerada nas transmissões, foi a base do mito platônico? Outros pesquisadores buscam Atlântida na região dos Açores ou em um cordão submerso no Oceano Atlântico. Em 2001, geólogos descobriram estruturas submersas perto de Cuba, a uma profundidade de 600 metros, que lembram ruínas de uma cidade antiga. Os locais chamam essa área de Atlântida Cubana. Formações geométricas estranhas, semelhantes a pirâmides e estradas,
são visíveis em imagens de sonar. Mas como poderiam existir estruturas urbanas a essa profundidade? Alguns geólogos sugerem que essas formações são apenas formações naturais criadas por correntes marinhas e erosão. Outros insistem em sua origem artificial. E se a catástrofe que destruiu Atlântida estava ligada a um envolvimento cósmico? Alguns pesquisadores apontam para coincidências estranhas em lendas de diferentes povos sobre fogo caindo do céu e subsequentes inundações. Será que uma cometa ou asteroide que caiu no oceano causou tsunamis gigantes que inundaram civilizações costeiras? Ou Atlântida possuía tecnologias que saíram do controle? Textos antigos mencionam cristais estranhos que forneciam aos atlantes energia ilimitada. Será que esses dispositivos, semelhantes às descrições em textos sânscritos vimanas, máquinas voadoras da antiga Índia, foram a causa da catástrofe? Pesquisadores que mergulharam nas áreas onde se presume estar a localização de Atlântida relatam fenômenos luminosos subaquáticos, anomalias magnéticas inexplicáveis e a sensação de presença de algo antigo e poderoso. Pescadores locais de diferentes regiões, dos Bahamas até o arquipélago dos Açores, transmitem de geração em geração histórias sobre fogo subaquático e cidades fantasmagóricas que aparecem e desaparecem nas profundezas do mar. Talvez Atlântida não tenha apenas sido destruída, mas tenha transitado para outra dimensão de existência. Algumas doutrinas esotéricas afirmam que os atlantes alcançaram um nível de desenvolvimento espiritual que permitiu que parte de sua civilização se elevasse para outro plano de existência antes da catástrofe iminente. E enquanto expedições científicas continuam a explorar o fundo do mar em busca de provas materiais da existência de Atlântida, seu enigma permanece uma das mais intrigantes mistérios do mundo antigo. E se um dia as profundezas marinhas realmente revelarem seus segredos, e de descobrirmos não apenas ruínas de uma cidade antiga, mas provas de uma civilização cujos conhecimentos e tecnologias superavam os nossos próprios? Que revelação isso seria para nossa compreensão da história e evolução humanas? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta e as buscas por Atlântida continuam, lembram-nos da fragilidade das civilizações diante de catástrofes naturais e de quantos segredos ainda guardam as profundezas silenciosas dos oceanos do mundo. Se a Atlântida permanece como um eco fantasmagórico do passado, então, no outro extremo do globo terrestre, na parte ocidental do Oceano Pacífico, estende-se outra área marítima sombria, cujas lendas sombrias não ficam atrás das do Triângulo das Bermudas. Os moradores locais chamam-na de Ma no Umi, Mar do Diabo, enquanto os pesquisadores modernos a conhecem como o Triângulo do Dragão. Essa região misteriosa se estende do litoral japonês até as ilhas de Ogasawara e Marcos, formando um triângulo dentro do qual, ao longo dos séculos, ocorreram desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões, fenômenos atmosféricos estranhos e falhas inexplicáveis em equipamentos de navegação. As lendas antigas japonesas falam de um dragão marinho que habita essas águas e arrasta navios para cavernas subaquáticas. Pescadores das aldeias costeiras, ao longo dos séculos, transmitiram histórias sobre neblina fantasmagórica que aparece do nada, mesmo em dias claros, sobre estranhos fogos sobre a superfície d'água e sobre o tempo que parece se distorcer para aqueles que se atrevem a entrar nessas águas. Em 1952, o governo japonês oficialmente reconheceu essa zona como perigosa após o desaparecimento do navio de pesquisa Kaiyo Maru número 5, com uma tripulação de 31 pessoas nessa área. A operação de resgate não encontrou nem destroços, nem corpos, nem manchas de óleo. O navio parecia ter se dissolvido no ar. Isso foi apenas um dos muitos desaparecimentos misteriosos. De 1950 a 1954,
no Triângulo do Dragão, desapareceram mais de 9 navios e 5 aviões, levando à morte de mais de 700 pessoas. O que torna o Mar do Diabo especialmente enigmático é a geologia da região. Debaixo de suas águas encontra-se uma das zonas vulcânicas mais ativas do planeta, parte do famoso Anel de Fogo do Pacífico. Vulcões subaquáticos periodicamente eruptam, lançando grandes volumes de gases na água, que, segundo uma teoria, podem criar áreas com menor densidade de água, espécie de buracos d'água, nos quais navios podem literalmente afundar em segundos. Geólogos descobriram nessa região anomalias magnéticas que desorientam bússolas e equipamentos eletrônicos de navegação. Mas esses fenômenos naturais explicam todos os casos estranhos? O escritor e pesquisador japonês Kitei Murakashi, que dedicou mais de 20 anos ao estudo do Mar do Diabo, coletou depoimentos de marinheiros que contaram sobre distorções temporais repentinas, quando algumas horas a bordo de um navio correspondiam a vários dias pelos relógios externos, ou vice-versa. Alguns testemunhas descreveram fenômenos luminosos estranhos sob a água, um brilho azulado pulsante que sobe das profundezas e envolve o navio antes que a comunicação com ele seja interrompida. Em 1978, um piloto de um avião de carga que sobrevoava essa área relatou a aparição repentina de uma neblina esverdeada, após o que todos os instrumentos a bordo falharam e o avião parecia estar parado no ar, sem se mover para frente ou para trás, apesar dos motores funcionando. Esse estado durou cerca de 10 minutos, até que a neblina se dissipou e o avião continuou o voo. Quando a tripulação pousou, descobriu-se que, segundo os relógios de bordo, passaram-se 10 minutos, enquanto que, segundo os relógios terrestres, quase 1 hora. E se o Triângulo do Dragão, assim como seu irmão Atlântico, é uma espécie de portal ou zona de distorção do contínuo espaço-tempo? Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais indicam coincidências geográficas impressionantes entre o Triângulo das Bermudas e o Mar do Diabo. Eles estão quase em pontos opostos do globo, como se fossem entrada e saída de algum fenômeno global. Moradores das aldeias costeiras do Japão contam sobre estruturas de pedra antigas descobertas por pescadores em pequenas profundidades em dias calmos. Essas estruturas, que lembram pirâmides em degraus e plataformas massivas cobertas de símbolos estranhos, são visíveis apenas em certas condições e parecem desaparecer quando alguém tenta se aproximar. Em 2010, um grupo de pesquisadores independentes, usando sonar, descobriu uma estrutura estranha a cerca de 100 metros de profundidade, semelhante a uma pirâmide gigante com uma plataforma plana. A ciência oficial é cética em relação a essas descobertas, explicando-as como formações geológicas naturais, mas pesquisas detalhadas desses objetos ainda não foram realizadas. Pode o Mar do Diabo esconder vestígios de uma civilização antiga que existia antes do último aumento do nível do mar há cerca de 12 mil anos? Alguns pesquisadores fazem paralelos entre a lendária Mu, Lemúria, o equivalente pacífico da Atlântida, e as estruturas subaquáticas misteriosas no Triângulo do Dragão. De acordo com os textos antigos japoneses Kojiki, antes da existência da moderna Japão, existia uma civilização altamente desenvolvida que possuía carruagens celestiais e cristais de força, que foi destruída pela ira dos dragões do mar. E se essas lendas são eco de eventos reais, e o Mar do Diabo é o lugar onde os vestígios energéticos de uma catástrofe antiga ainda influenciam nosso mundo, as estruturas militares de diferentes países mostram uma curiosidade surpreendente quando se trata de investigar essa zona. É conhecido que tanto as forças navais japonesas quanto as americanas registraram repetidamente objetos subaquáticos inexplicáveis nessa área, movendo-se a velocidades além do alcance das submarinas modernas. Documentos sobre essas observações permanecem secretos, o que as profundezas do Mar do Diabo escondem.
Será que ele é apenas uma zona de atividade geológica incomum ou aqui realmente ocorre algo que transcende a ciência moderna? As profundezas marinhas guardam seus segredos e, possivelmente, a solução do fenômeno do Triângulo do Dragão nos abrirá novos horizontes de compreensão não apenas do nosso planeta, mas também da própria natureza da realidade em que vivemos. Mas não apenas as zonas misteriosas dos oceanos mundiais excitam a imaginação dos pesquisadores de fenômenos paranormais. Os próprios espaços marinhos, ao longo dos séculos, geraram lendas que flutuam na fronteira entre o folclore marítimo e a realidade inexplicável. A mais sinistra dessas lendas, sem dúvida, é a história do navio fantasma, um navio espectral condenado a navegar pelos mares até o fim dos tempos. Essa sombria lenda remonta ao século XVII, quando o capitão Hendrik van der Decken, um navegador holandês, se dirigia de Amsterdã para Índias Orientais ao redor do Cabo da Boa Esperança. Quando seu navio se aproximou da extremidade sul da África, um furacão monstro ameaçava esmagar o navio contra os penhascos. A tripulação implorou ao capitão que voltasse, mas o obstinado Van der Decken recusou, jurando contornar o cabo, mesmo que tivesse que lutar contra o furacão até o dia do juízo. De acordo com uma versão da lenda, nesse momento blasfemo, uma figura misteriosa apareceu no convés, um anjo ou o próprio diabo em forma humana. O desconhecido ofereceu a Van der Decken uma escolha: morte ou eterno vagar pelos mares. O orgulhoso capitão escolheu o segundo, sem perceber que estava condenando a si mesmo e sua tripulação a um eterno castigo. Desde então, o navio fantasma aparece em diferentes cantos do mundo. Um navio espectral, com velas enegrecidas pelo tempo, brilhando com uma luz estranha e etérea, deslizando sobre as ondas como se não as tocasse. Sua tripulação, figuras envelhecidas, lembrando esqueléticos, com pele de pergaminho e olhos vazios que brilham com uma luz verde. Eles continuam a cumprir suas obrigações em seu eterno navegamento, sem descanso ou repouso. Marinheiros de todas as eras e nacionalidades descrevem com horror os encontros com esse navio fantasma. Nos diários de navegação do século XIX, há pelo menos 300 registros de encontros com o navio fantasma. Um dos mais conhecidos pertence ao príncipe Jorge da Grã-Bretanha, futuro rei Jorge V, que em 1881, durante o serviço no navio Bacchanal nas costas da Austrália, escreveu em seu diário: às 4 horas da manhã, o navio fantasma cruzou nosso curso. Uma luz vermelha estranha envolvia o navio espectral, claramente visível da nossa ponte. 13 pessoas no nosso navio também viram esse fenômeno. O navio fantasma parecia um contorno luminoso de um antigo navio com mastros, velas e vergas, como se envolto em uma chama fantasmagórica. O que é notável, logo após esse encontro, o vigia, que primeiro avistou o navio espectral, morreu tragicamente ao cair da verga. Isso apenas confirma o antigo ditado marítimo: ver o navio fantasma é um presságio de desgraça. Muitos crews que relataram encontros com o navio fantasma posteriormente enfrentaram desastres, naufrágios, epidemias a bordo ou desaparecimentos inexplicáveis de membros da tripulação. No século XX, na era dos radares e navegação por satélite, os relatos do navio fantasma não cessaram. Em 1939, a tripulação de um submarino alemão nas costas da Sumatra relatou um navio de velas que se movia contra o vento e a corrente com uma velocidade incrível. Quando o submarino se aproximou para investigar o navio misterioso, ele desapareceu, como se dissolvesse no ar. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários crews de navios de guerra aliados relatam encontros com um antigo navio de velas no Oceano Pacífico, aparecendo da névoa densa e desaparecendo tão repentinamente. Em 1959, passageiros e tripulação do navio de passageiros Orania, que seguia de Amsterdã para a Austrália,
observaram um antigo navio de velas brilhando com uma luz fantasmagórica que cruzou seu curso no Cabo da Boa Esperança, no mesmo lugar onde, segundo a lenda, o capitão Van der Decken desafiou a natureza. Oceanógrafos e meteorologistas tentam explicar o fenômeno do navio fantasma como fenômenos atmosféricos, como a Fata Morgana, uma forma complexa de miragem, onde objetos distantes são vistos em uma forma distorcida devido à refração da luz em camadas de ar de diferentes densidades e temperaturas. No entanto, como explicar os casos em que o navio espectral foi visto por centenas de pessoas ao mesmo tempo? Ou quando ele foi detectado em radares, mas não visto pelos observadores? E se o navio fantasma for algo mais do que apenas uma lenda ou uma ilusão óptica? Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais propõem a teoria dos rombos temporais, momentos em que a fronteira entre passado e presente se torna tênue, permitindo que imagens de outras épocas penetrem em nossa realidade. Talvez estejamos observando não um fantasma, mas um navio real do século XVII preso em um loop temporal, condenado a reviver seus últimos instantes novamente e novamente. Ou é a memória energética coletiva do próprio oceano, guardando impressões de eventos trágicos do passado e periodicamente reproduzindo-os para espectadores casuais? Qualquer que seja a verdade, a lenda do navio fantasma continua a viver na cultura marítima, lembrando-nos da fina linha entre o mundo dos vivos e o que está além. E talvez, em algum lugar nas águas nevoosas, o capitão Van der Decken ainda esteja ao leme de seu navio amaldiçoado, continuando seu eterno caminho pelos oceanos do tempo, como um sombrio aviso para todos os que ousam desafiar forças que transcendem o entendimento humano. E quantas ainda não desvendadas mistérios os abismos marinhos guardam, esperando seu momento para se revelar aos olhos espantados de espectadores casuais? E se os oceanos guardam seus segredos, algumas ilhas parecem ter sido criadas para serem seu reflexo. Uma das mais misteriosas e inexplicáveis enigmas de nosso tempo é a Ilha Oak, um pequeno pedaço de terra no litoral oriental do Canadá, na província da Nova Escócia. À primeira vista, nada de especial. Coberta por carvalhos, a ilha esconde um segredo que há mais de 2 séculos não dá descanso aos pesquisadores, engenheiros e caçadores de tesouros. Em 1795, 3 jovens descobriram na ilha uma depressão estranha e sinais de obras antigas. Começando a cavar, encontraram camadas de madeiras de carvalho dispostas a cada 10 pés. Era apenas a primeira pista para a solução de algo que mais tarde seria chamado de Poço do Dinheiro, uma complexa construção engenheira criada por desconhecidos com um único objetivo: esconder algo de valor inestimável. A cada nova camada de plataformas de carvalho, a mina se tornava mais misteriosa. Aos 90 pés, os primeiros caçadores de tesouros encontraram uma laje de pedra com símbolos estranhos, que, segundo uma das decifrações, diziam: a 40 pés abaixo estão 2 milhões de libras. Mas será que era uma pista ou uma armadilha intencional? As expedições seguintes revelaram a verdadeira magnitude do gênio dos criadores do depósito subterrâneo. O Poço do Dinheiro estava equipado com um sistema complexo de armadilhas, túneis laterais que levavam da mina ao oceano. Ao atingir uma certa profundidade, esses túneis eram preenchidos com água do mar, inundando todo o sistema e tornando as escavações praticamente impossíveis. Mas quem poderia ter criado tal sistema de proteção no século XVI ou XVII? E o que poderia ser tão valioso para justificar tamanhos esforços? As teorias sobre a origem dos tesouros da Oak são numerosas e uma mais incrível que a outra. Alguns pesquisadores acreditam que sejam os tesouros do Capitão Kidd ou de outro famoso pirata. Outros apontam para uma possível conexão com os templários que teriam escondido aqui seus lendários tesouros após a destruição da Ordem. Há versões
sobre os tesouros dos astecas ou incas trazidos pelos conquistadores espanhóis, sobre joias reais da França desaparecidas durante a Revolução e até sobre relíquias sagradas cristãs, incluindo o Santo Graal ou o Arca da Aliança. O que é impressionante é que, em mais de 225 anos de escavações, ninguém conseguiu chegar ao suposto tesouro. Além disso, a ilha parece ativamente resistir aos esforços para revelar seu segredo. Ao longo dos anos, pelo menos 6 pessoas morreram na busca por Oak, e algumas expedições terminaram com falhas técnicas inexplicáveis e acidentes misteriosos. As tecnologias modernas permitiram aos pesquisadores encontrar, nas profundezas da mina, objetos metálicos, fragmentos de cerâmica e até vestígios de pergaminho e couro. Aos 200 pés, foram encontrados 3 elos de uma corrente de ouro, o único testemunho material de que algo valioso pode estar na mina. Mas cada nova descoberta só gera novas perguntas. Como explicar a presença de fibras de coco na construção da mina, se as palmeiras de coco mais próximas estão a milhares de milhas da ilha? De onde vieram os vestígios de mercúrio encontrados nas amostras de solo? E como interpretar o sistema de câmaras subterrâneas que lembram estruturas rituais de civilizações antigas? Em 2014, um grupo de pesquisadores encontrou em um pântano da ilha um broche romano, datado do 2º século de nossa era. Se esse artefato for autêntico, ele muda completamente nosso entendimento sobre os contatos entre o Velho e o Novo Mundo. Os romanos poderiam ter alcançado as margens da América do Norte 1000 anos antes dos vikings? E se sim, qual é a relação disso com a enigmática construção subterrânea? Alguns esotéricos e pesquisadores de fenômenos paranormais acreditam que o Poço do Dinheiro não é um depósito de tesouros materiais, mas um portal para outra dimensão ou um depósito de conhecimentos antigos, intencionalmente escondidos da humanidade até que ela esteja pronta para recebê-los. As anomalias eletromagnéticas regularmente registradas na ilha e os fenômenos luminosos inexplicáveis observados pelos moradores locais apenas reforçam essas hipóteses extravagantes. As últimas pesquisas, com o uso de georradares e mapeamento tridimensional, revelaram que o sistema subterrâneo da ilha Oak é muito mais vasto e complexo do que se pensava anteriormente. Debaixo da ilha existe uma rede de túneis e câmaras, cuja criação exigiria conhecimentos e tecnologias muito além das possibilidades do século XVII. Como é possível? E por que, apesar de todos os esforços da ciência moderna e da tecnologia, o mistério do Poço do Dinheiro permanece não desvendado? Talvez a resposta esteja em uma antiga lenda ligada à ilha. 7 pessoas devem morrer antes que Oak revele seu segredo. 6 já deram suas vidas na busca pelo tesouro inalcançável. A ilha espera sua última vítima ou seu mistério está destinado a permanecer uma das maiores enigmas não resolvidos de nosso planeta. E se o verdadeiro tesouro de Oak não for ouro e joias, mas algo muito mais significativo, capaz de mudar nosso entendimento da história e, possivelmente, o destino de toda a humanidade? Mas se a ilha de Oak guarda seus segredos sob camadas de terra, o Oceano Mundial esconde em suas profundezas provas não menos enigmáticas do passado. Cidades e construções submersas, silenciosamente adormecidas sob a espessura das águas. Uma das mais misteriosas e discutidas descobertas subaquáticas é o monumento de Yonaguni, uma vasta formação subaquática junto às costas do Japão, descoberta em 1985. Uma gigantesca estrutura de pedra com ângulos retos, plataformas planas e possíveis degraus está submersa a uma profundidade de 5 a 25 metros. O que é isso? Uma brincadeira das forças da natureza ou um monumento construído por uma civilização antiga?
A ciência oficial se inclina para a versão de uma formação geológica natural, sujeita à erosão, mas muitos pesquisadores apontam para a impressionante simetria da estrutura, a presença de possíveis colunas e até mesmo um rosto gigante esculpido na pedra, olhando para o abismo marinho. Se admitirmos que o monumento de Yonaguni é obra das mãos humanas, ele deve ter sido criado há pelo menos 10.000 anos, quando o nível do mar era significativamente mais baixo devido ao último período glacial. Mas poderia uma civilização tão avançada ter existido na época que consideramos como a era dos caçadores-coletores primitivos? E se sim, o que aconteceu com seus criadores? Restos de cidades submersas foram encontrados em outras partes do mundo. Próximo à cidade indiana de Dvaraka, arqueólogos encontraram ruínas de um antigo porto imenso, submerso há cerca de 3.500 anos. De acordo com os textos hindus, Dvaraka era a lendária cidade do deus Krishna, e sua submersão é descrita em fontes antigas em sânscrito. Como esses antigos contos, considerados mitos, indicam com tamanha precisão o local real da cidade submersa. Não menos impressionantes são as ruínas junto à costa do Egito, onde sob a água repousam os restos de um antigo farol, templos e até mesmo um possível palácio de Cleópatra. Grandes blocos de pedra, estátuas de esfinges e obeliscos estão no fundo do mar, como testemunhas petrificadas da grandeza de uma época desaparecida. O que causou a submersão desses grandiosos edifícios? Terremotos, elevação do nível do mar ou algo mais catastrófico? No Mediterrâneo, junto à costa da Grécia, no Golfo de Pavlopetri, repousa uma cidade submersa com mais de 5.000 anos, com ruas, edifícios e até um cemitério. As tecnologias de escaneamento tridimensional permitiram recriar a aparência desse antigo assentamento, mas não puderam responder à pergunta: como os habitantes de Pavlopetri puderam prever a catástrofe, pois os dados arqueológicos indicam que a cidade foi abandonada de forma organizada antes de ser engolida pelo mar. Entre as estruturas subaquáticas, as descobertas no Lago Titicaca, na América do Sul, ocupam um lugar especial. A uma profundidade de 30 a 100 metros, pesquisadores encontraram antigas estradas, terracas e paredes construídas com blocos de pedra idealmente trabalhados. De acordo com as lendas dos Incas, foi de lá que saiu seu primeiro governante, Manco Cápac. Podem essas ruínas subaquáticas ser prova da existência de uma civilização pré-incas com tecnologias que ainda não conseguimos explicar? Ainda mais enigmáticas são as estruturas supostamente descobertas nas proximidades do Triângulo das Bermudas, conhecidas como Caminhos de Bimini. Essas formações de pedra regulares, que lembram estradas pavimentadas ou paredes, estão a uma profundidade de cerca de 6 metros junto à costa das Bahamas. Alguns pesquisadores associam essa descoberta às previsões do famoso vidente americano Edgar Cayce, que em 1940 previu que nesse local seriam encontradas ruínas de Atlântida. Mas são os caminhos de Bimini realmente artefatos de uma civilização antiga ou apenas formações naturais incomuns? Os métodos modernos de datamento e arqueologia subaquática ainda não deram uma resposta definitiva. O que une todas essas estruturas subaquáticas enigmáticas? Por que foram abandonadas por seus criadores? Foi uma catástrofe global que mudou o rosto do nosso planeta ou uma série de desastres locais ao longo de milênios? E, acima de tudo, quais outros segredos podem estar escondidos nas profundezas inexploradas dos mares e oceanos que cobrem mais de 70% da superfície do nosso planeta? Talvez as respostas a essas perguntas nos ajudem não apenas a reavaliar a história da humanidade, mas também a entender quais perigos podem ameaçar nossa própria civilização. Pois as cidades submersas não são apenas uma janela para o passado, mas também um alerta para as gerações futuras sobre a fragilidade da existência humana
diante das forças da natureza. E quem sabe, talvez nas profundezas do mar esteja o chave para entender a ciclicidade das civilizações sobre a qual falavam os antigos pensadores, desde Platão até os sacerdotes maias. Pois se a água pode esconder cidades e monumentos inteiros, quais outros vestígios do nosso passado podem estar esperando para serem descobertos nas profundezas ainda inexploradas? As profundezas marinhas sempre estão envolvidas em um véu de mistérios e enigmas, e não é por acaso que exatamente aqui nasceram lendas sobre monstros capazes de causar horror até mesmo nos marinheiros mais experientes. Como explicar as histórias sobre Kraken, gigantescas serpentes e outros monstros marinhos que, segundo afirmam, habitam nas profundezas sem fim? Esses seres míticos, às vezes descritos como imensos tentáculos emergindo das profundezas ou serpentes entrelaçando-se em águas turbulentas, tornaram-se parte do folclore de muitas culturas. Mas qual é a verdadeira natureza dessas histórias? Talvez nelas não haja apenas fantasia, mas também uma reflexão sobre observações reais de seres que, sendo pouco estudados, se tornaram base para mitos. Um dos monstros marinhos mais conhecidos é o Kraken, um simples polvo gigante que, segundo as lendas, pode arrastar um navio inteiro para baixo com o movimento de seus poderosos tentáculos. Não é de se espantar que muitos marinheiros relatassem encontros com semelhantes criaturas. Basta lembrar que no século XVIII, nas águas escandinavas, foram registrados casos em que pescadores encontravam em suas redes estranhos e gigantescos seres que poderiam ser protótipos do Kraken. Pesquisas mostram que polvos dos grandes fundos, como o polvo gigante, realmente existem, e seus tamanhos podem atingir mais de 45 pés de comprimento. Mas esses seres reais poderiam ter inspirado marinheiros na criação de mitos, ou o Kraken é apenas um produto da imaginação humana, tentando explicar o desconhecido. Passando para outras lendas, não podemos deixar de mencionar as serpentes marinhas, que também são frequentemente mencionadas em registros antigos. Esses seres, descritos como longos e sinuosos, frequentemente aparecem em histórias de naufrágios e navios desaparecidos. Por exemplo, no século XIX, o famoso pesquisador e naturalista Alfred Wallace descreveu encontros com serpentes marinhas na região do arquipélago Malay, afirmando ter visto-as durante suas viagens. Mas o que realmente os marinheiros observaram? Talvez tenham se deparado com grandes anguilhas ou outros seres dos grandes fundos que, na ausência de conhecimento e compreensão da natureza, facilmente poderiam ser tomados por monstros míticos. Mas isso não é tudo. No folclore de diversos povos, encontram-se menções a pessoas do mar, seres que possuem aparência humana, mas com escamas e capacidade de respirar debaixo d'água. Lendas ou ele, por exemplo, esses, talvez em sua forma e comportamento incomuns, estejam as respostas para perguntas que têm intrigado a humanidade por séculos. Mas, apesar de todos os esforços, os mistérios das profundezas marinhas permanecem sem solução. Quais são as verdadeiras fronteiras do mundo subaquático? Quais outros seres habitam nas trevas das profundezas, esperando seu momento para novamente se tornar parte das lendas? E se mesmo as tecnologias modernas não conseguem desvendar completamente os mistérios dos oceanos, o que podemos saber sobre os antigos monstros marinhos dos quais falavam nossos antepassados? As respostas permanecem vagas, e o fascinante mundo das profundezas marinhas continua a intrigar e a encantar nossa imaginação. Qual outro legado e quais outros milagres estão escondidos nas águas escuras, esperando que a humanidade novamente volte seu olhar para elas? Objetos subaquáticos não identificados, ou OVNIs, como são frequentemente chamados, estão se tornando um tema cada vez mais misterioso e intrigante para pesquisadores e entusiastas de mistérios marinhos. Esses seres enigmáticos, frequentemente percebidos como sombras no abismo,
atraem a atenção não apenas de cientistas, mas também de pessoas comuns que desejam desvendar os mistérios escondidos nas profundezas dos oceanos. Como explicar os depoimentos de testemunhas que afirmam ter visto objetos estranhos capazes de realizar manobras inexplicáveis e alcançar velocidades colossais? Um dos casos mais conhecidos ocorreu no final do século passado, quando vários barcos de pesca na região do Triângulo das Bermudas foram testemunhas do aparecimento de objetos luminosos brilhantes movendo-se sob a água a uma velocidade tal que não podiam pertencer a nenhum navio conhecido. Qual não foi o espanto dos marinheiros ao verem esses OVNIs fazerem manobras bruscas, mudando de direção e velocidade, como se estivessem violando todas as leis da física conhecidas? Podiam esses objetos ser desenvolvimentos militares secretos dos quais nada sabemos? Ou será que esses objetos enigmáticos têm origem extraterrestre, deixando um rastro de perguntas e perplexidade? Ao estudar esses fenômenos, cientistas e pesquisadores apresentam diversas teorias. Alguns sugerem que os OVNIs podem ser resultado de fenômenos naturais não decifrados, como vulcões subaquáticos ou anomalias incomuns capazes de criar ilusões e distorções. Ao mesmo tempo, outros acreditam que por trás das águas escuras se escondem tecnologias que a humanidade ainda não reconheceu. Por exemplo, no início dos anos 2000, nas águas ao largo da costa da Califórnia, foi registrada uma série de vídeos mostrando objetos movendo-se a velocidades inimagináveis e desaparecendo repentinamente nas profundezas. Esses vídeos deixaram chocados não apenas os espectadores, mas também os especialistas, que não conseguiram encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Quais são esses aparelhos misteriosos capazes de manobrar sob a água como se fossem vivos? Entre os pesquisadores, existe a opinião de que os OVNIs podem ser resultado de experimentos militares realizados no âmbito de programas secretos. Por exemplo, alguns sugerem que as modernas submarinos podem alcançar essas velocidades graças ao uso de tecnologias avançadas das quais a população em geral nem suspeita. Isso levanta ainda mais perguntas. Se essas tecnologias existem, o que mais ainda nos é desconhecido na área de pesquisas subaquáticas? Ou será que estamos lidando com algo que está além do nosso entendimento, algo que pode estar relacionado a civilizações extraterrestres que buscam estudar nosso planeta, mas permanecem invisíveis nas vastas águas dos oceanos? Existem também muitos relatos de encontros com OVNIs ao longo dos séculos, que se tornaram parte do patrimônio cultural de diversos povos. Por exemplo, nas lendas japonesas, menciona-se os Sinobin, seres subaquáticos que podem assumir a forma de peixes comuns, mas têm a capacidade de se esconder na espuma do mar, ficando invisíveis para o olho humano. Essas histórias destacam como é difícil separar a lenda da realidade. Como realmente são esses objetos enigmáticos e quais segredos eles podem levar consigo para as profundezas? No entanto, apesar de todos os esforços para desvendar esses mistérios, os OVNIs continuam sem explicação. Qual é a verdadeira origem desses objetos? Quais são seus objetivos e intenções? Essas perguntas permanecem sem respostas claras, e cada novo caso de observação apenas aumenta o debate. Talvez nas profundezas não existam apenas OVNIs, mas também mundos inteiros, esperando que a humanidade volte a prestar atenção neles. Com cada novo descobrimento do mundo subaquático, estamos nos aproximando de entender que nossa história está cheia de mistérios e enigmas que podem surgir a qualquer momento, como monstros das lendas antigas. O que mais está escondido nas profundezas dos oceanos, pronto para nos surpreender com sua existência? Sons misteriosos das profundezas do oceano. A voz do abismo. Quando pensamos nos mistérios do oceano,
Frequentemente imaginamos não apenas suas profundezas sombrias e criaturas enigmáticas, mas também os sons que preenchem esse mundo subaquático. Um dos fenômenos mais intrigantes é o bloop, um som potente e profundo registrado em 2006 que gerou debates acalorados entre cientistas e fora deles. Qual é a origem misteriosa desses sons que lembram os habitantes enigmáticos das profundezas? Os cientistas que analisaram as gravações chegaram à conclusão de que o som poderia ter vindo de uma área localizada no sudoeste do Oceano Pacífico, mas sua origem exata ainda permanece desconhecida. Como poderia surgir um som tão potente, capaz de chamar a atenção de pesquisadores ao redor do mundo? Alguns cientistas sugerem que o bloop pode ser resultado de atividade geológica, como vulcões subaquáticos que expelam gases e criam ondas sonoras. Mas essa teoria levanta muitas perguntas. Por que então outros sons semelhantes ao bloop não são registrados com a mesma frequência? Algo deve estar acontecendo nas profundezas para produzir esses sons tão incomuns. E essa é apenas uma das muitas hipóteses que tentam esclarecer esse enigma. Outros pesquisadores sugerem que esses sons podem estar relacionados a criaturas marinhas completamente desconhecidas, que talvez ainda não tenham sido descobertas pela humanidade. Será que nas profundezas do oceano existem seres capazes de criar sons tão potentes? Quais são suas dimensões e comportamentos? Podem eles ser semelhantes aos monstros míticos de que tanto se fala nas lendas antigas? Existe também a hipótese de que o bloop pode ser resultado da interação de vários fatores naturais, como mudanças na temperatura da água, pressão ou até mesmo terremotos subaquáticos. Mas como isso pode explicar a unicidade e a potência do som? Isso dificulta a determinação exata de sua origem, deixando os cientistas em dúvida e estimulando sua imaginação. Além do bloop, nas profundezas do oceano foram registrados outros sons misteriosos, como o nini, ai-ai e boom. Cada um deles tem suas características, mas todos eles compartilham uma característica comum. Sua origem permanece um mistério. Qual é o verdadeiro significado desses sons? O que eles podem nos contar sobre a vida nas profundezas do oceano? Alguns pesquisadores associam esses sons a possíveis sinais de extraterrestres. Podem esses sons ser tentativas de comunicação conosco, ou são apenas fenômenos naturais que ainda não conseguimos explicar? De qualquer forma, o mistério permanece não resolvido, e a cada novo descobrimento do mundo subaquático, nos aproximamos mais da compreensão de que o oceano está cheio de mistérios que podem surgir a qualquer momento. Qual outro descoberta surpreendente nos espera nas profundezas do oceano? Talvez nas profundezas se escondam não apenas sons, mas também mundos inteiros, prontos para revelar seus segredos. E como sempre, as perguntas permanecem. O que mais pode estar escondido nessas profundezas enigmáticas, esperando que a humanidade volte a prestar atenção nelas? Ilhas Fantasma, terras desaparecidas. Ao passar de sons misteriosos do oceano para as ilhas fantasmagóricas, nos deparamos com uma das páginas mais enigmáticas e fascinantes da história da cartografia. Imagine mapas antigos onde estão desenhadas ilhas cujas existências ninguém quer ou pode lembrar. Essas terras, que um dia ocuparam seu lugar no papel, desapareceram de todos os registros, deixando apenas uma memória nebulosa. Como isso poderia ter acontecido? Como poderiam ilhas inteiras, onde outrora fervilhava a vida, desaparecer sem deixar vestígios, deixando apenas mitos e lendas? Alguns pesquisadores atribuem o desaparecimento dessas ilhas a erros cartográficos. Talvez marinheiros que exploravam novas terras tenham simplesmente interpretado suas observações de maneira errada, criando ilhas míticas nos mapas. Mas como explicar o fato de que algumas dessas ilhas aparecem em vários mapas feitos por diferentes povos
e em diferentes épocas? Será que várias culturas diferentes poderiam ter cometido o mesmo erro, criando imagens de terras que nunca existiram? Outras teorias apontam para a atividade vulcânica como possível causa do desaparecimento. Por exemplo, ilhas no Oceano Pacífico poderiam ser resultado de erupções submarinas que, em um piscar de olhos, afundam terras, formando novas, mas desaparecidas ilhas. Quem sabe, talvez essas terras desaparecidas ainda estejam escondidas nas profundezas do oceano, esperando o momento certo para reaparecer. Mas resta a pergunta: se essas ilhas realmente existiram, por que não há nenhum registro delas? Apenas raros menções, fragmentos de histórias de marinheiros e pesquisadores que poderiam confirmar sua existência. Existe também a versão de que as ilhas fantasmagóricas poderiam ter sido realmente terras reais, afundadas pelo mar. Lembre-se, por exemplo, do lendário Ilha de Atlântida, de que falavam os antigos gregos, ou da misteriosa ilha de Saint Helena, mencionada em antigos cronistas. Como poderia ter acontecido que civilizações inteiras desapareceram, deixando apenas montes de pedras no fundo do oceano? Como poderiam pessoas que construíam templos majestosos e cidades ser de repente engolidas pelas águas? Isso levanta ainda mais perguntas sobre o que realmente aconteceu nessas ilhas enigmáticas. Entre essas terras desaparecidas, podemos mencionar a ilha de Sasque, que foi desenhada em mapas do século XVI, mas depois desapareceu de todos os registros. Como poderiam cartógrafos criar um mapa tão detalhado de uma ilha que nunca existiu? Alguns pesquisadores acreditam que isso foi apenas um mito criado pela imaginação dos navegadores, mas outros sugerem que a ilha realmente existiu e foi engolida pelo mar em algum momento. À medida que mergulhamos nessa tema enigmática, percebemos que as ilhas fantasmagóricas não são apenas enigmas geográficos. Elas também refletem o desejo humano de explorar e conhecer. Elas nos lembram que, mesmo os mapas mais realistas, podem esconder mistérios que não podem ser explicados. E enquanto continuarmos a explorar o oceano e suas profundezas, resta a pergunta: quantas dessas ilhas ainda esperam ser descobertas, escondidas nas vastas extensões do mar? Talvez, algum dia, possamos levantar o véu do mistério e ver essas terras desaparecidas que ainda estão na sombra da história. Mas como podemos concluir nossa história sobre os mistérios mais assustadores do mar, quando o oceano, essa imensidão azul sem fundo, ainda guarda em si muitos enigmas que podem roubar nossa imaginação? Enquanto mergulhamos com entusiasmo e medo em suas profundezas, o oceano continua sendo misterioso e imprevisível como nunca. Sabemos que sob sua superfície não há apenas mundos belos, mas também forças da natureza poderosas, capazes de engolir ilhas, civilizações e até mesmo os sonhos de quem busca explorar seus espaços. Talvez seja exatamente isso que o torna atraente: o fato de guardar tantos mistérios inexplicáveis prontos para emergir um dia. Quantos ainda não sabemos sobre aquelas profundezas assustadoras que podem nos apresentar novas descobertas enigmáticas a cada segundo? Apenas tocamos por um momento nas águas escuras da história, mas isso é apenas uma pequena parte do que espera seu momento nas profundezas oceânicas. Pense em quantos navios foram levados para o fundo e quantas vidas foram deixadas no fundo que podem contar suas histórias horríveis. Nas profundezas do mar, há artefatos esquecidos que podem abrir nossos olhos para épocas passadas e segredos esquecidos. Será que algum dia conseguiremos decifrar esse código enigmático escondido nas profundezas? Quantos ainda não conhecemos sobre as civilizações marinhas antigas, das quais nem suspeitamos? Convide-nos a compartilhar suas histórias ou teorias mais assustadoras sobre o mar nos comentários, pois talvez você tenha informações que ainda não conhecemos.
Assine nosso canal para continuar mergulhando no mundo dos mistérios e enigmas, pois ainda há histórias mais emocionantes sobre o que o oceano esconde. Lembre-se de que a cada vez que olhamos para suas vastas extensões, nas profundezas de suas águas ainda há muito inexplicável, e cada uma de suas viagens pode abrir novos horizontes nesse oceano de mistérios. Quantas ainda existem coisas inexploradas que esperam ser descobertas nessa imensidão?